Olá, seja muito bem-vindo ao canal Técnico Industrial. Eu sou Robson Luca e esse é o boletim com os principais assuntos debatidos no nosso grupo de WhatsApp dos inscritos aqui do canal. E um dos assuntos que você vai ouvir aqui hoje foram os debatidos no dia 15 de outubro de 2025. Nesse dia o tema foi bem quente, levantou algumas dúvidas antigas. Afinal, o técnico em segurança do trabalho deve se registrar no CREA ou não? E como ficam as atribuições dos técnicos industriais em relação à NR13? Então vamos lá seguir o primeiro tema, que é a questão do CREA versus o técnico de segurança. A conversa começou com um questionamento direto, porque o CREA ainda tenta fiscalizar técnicos que nem pertencem mais ao sistema CREA-CONFEA. E logo veio o ponto central, em que os técnicos de segurança do trabalho, eles não são considerados técnicos industriais, então, portanto, eles não se registram no CRT, e seu registro é feito direto no Ministério do Trabalho e Previdência, e ele possui legislação própria. Isso é fundamental entender para que o técnico tenha aí uma clareza em que ele não precisa se registrar no CREA. Tem até alguns CREAs que aceitam o registro de técnicos em segurança do trabalho. No entanto, o que foi discutido é que esse registro estaria irregular, estaria ilegal, porque cada técnico tem seu órgão de registro específico, e o CREA não tem autoridade sobre profissões fora do sistema CREA-CONFEA, mesmo porque o técnico de segurança do trabalho tem uma legislação própria. Daí, o que foi levantado, que foi apresentado, é o decreto número 92.530 de 1986, que regulamenta a lei 7.410 de 1985, que dispõe sobre a especialização de engenheiros e arquitetos de engenharia de segurança do trabalho e a profissão de técnico de segurança do trabalho e dá outras providências. No artigo 7º desse decreto, fica expresso: o exercício da profissão de técnico em segurança do trabalho depende de registro no Ministério do Trabalho, que hoje atualmente é o Ministério do Trabalho e Previdência. Então aí fica claro, fica evidente que a legislação ela exige que o registro do técnico em segurança do trabalho seja feito no Ministério do Trabalho e não no CREA e não no Conselho dos Técnicos Industriais. Inclusive esse decreto ele vai falar que os engenheiros de segurança do trabalho ele tem sim que registrar no CREA. No entanto, não é o caso dos técnicos de segurança do trabalho. Bom, inclusive no canal nós temos um vídeo falando sobre as atribuições dos técnicos em segurança do trabalho, que eu vou deixar na descrição deste áudio. E um outro tema, o segundo tema, foi a questão da NR13 e as atribuições técnicas. Outro ponto levantado foi a NR13, que trata de caldeiras, vasos de pressão e tubulações. Alguns colegas comentaram sobre quem pode elaborar laudos e relatórios dessa área. A resposta técnica é simples. A NR13 exige um profissional legalmente habilitado, tanto para cursos, treinamento, para os cuidados com as caldeiras, vasos de pressão, tubulações. E, no caso, esse profissional, o profissional legalmente habilitado, é o profissional que ele vai ser registrado no seu conselho de classe. E tem atribuições relativas a essa segurança, enfim, lembrando que a NR13 ela vai tratar da segurança das atividades. E esse profissional ele vai ter a competência para fazer as atividades dentro, sem estender muito o assunto, né, aprofundar na NR13, esse profissional ele vai ter habilitação para fazer projetos, fazer manutenção em caldeiras, vasos de pressão e tubulações, e isso também o habilita para fazer o treinamento de segurança, fazer as inspeções de segurança. E apesar das atividades previstas na NR13 estarem previstas dentro das atribuições dos técnicos em mecânica, a NR13 estabelece que os profissionais legalmente habilitados são engenheiros. Esse texto da norma está errado, está desatualizado, pois confronta com as atribuições profissionais e a NR ela não tem força legal de fiscalização profissional. Mas, enquanto a norma não for
revogada, não for alterada, as atividades técnicas industriais em relação ao atendimento a essa norma, especificamente da NR13, fica prejudicada. E quem tem que intervir nesse sentido é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, ou seja, o CFT precisa intervir para a regularização dessa situação. Não sabemos exatamente qual que foi a tratativa, se existe alguma tratativa do CFT em relação a isso, inclusive a gente pode estar levantando, mas até agora não teve nenhuma movimentação, pelo menos visível, do CFT em relação a isso e precisa resolver. É uma situação que nós, técnicos em mecânica, temos direito de fazer essas atividades e estão sendo aí impedidos, né? Não é um impedimento, se entrar judicialmente, talvez consigamos trabalhar, mas é uma coisa que tem que ser resolvida aí de forma geral, enfim, para que seja pacificada a situação. Um terceiro tema foi a fiscalização e conflito entre conselhos. Sem estender muito esse assunto, que já está sendo uma coisa até cansativa aqui no canal, mas é importante pontuar a discussão do grupo, que, mais uma vez, percebemos o reflexo do cenário nacional, conflitos entre conselhos, disputas de atribuições e fiscalização cruzada, assim como o CREA tem autuado técnicos e até profissionais de outros conselhos. Há uma linha tênue entre a competência técnica e a interferência administrativa, inclusive a gente pode ir além, há uma tendência aí de reserva de mercado por parte do CREA para fazer essa reserva de atividades para os engenheiros. Isso é uma coisa, inclusive tem uma previsão legal contra isso e é importante ser apurado, né? Mas então, assim, a gente tem visto que a fiscalização abusiva do CREA, que tem sido um tema de debates diários em diversos grupos, e precisa ser resolvida. E vou trazer aqui algumas atualizações dessa questão, que por enquanto continua com empresas e profissionais sendo arbitrariamente notificados e multados, muitas vezes de forma errada e abusiva. Claro, nós estamos passando a mão na cabeça de ninguém que está agindo de forma errada, mas que a gente tem visto que muitas empresas que estão registradas no Conselho dos Técnicos estão sendo autuadas pelo CREA, estão sendo notificadas e multadas. Outras empresas que nem sequer precisaria estar registradas no Conselho têm sido multadas pelo CREA. Aí deve ficar aquela situação, a empresa tem que se defender, tem custos, tem todo um transtorno quanto a isso. Então, isso é uma coisa que precisa ser apurada. O que precisamos, né, como classe, é de clareza legal e união profissional para que cada técnico atue dentro do seu limite, óbvio, mas com respeito à sua formação e com respeito aos conselhos e às profissões diversas, não tendo esse absurdo dessa interferência excessiva do CREA nas atividades dos técnicos. Isso é uma coisa, já está chato isso, né? Está uma coisa absurda. Bom, daí, para encerrar, entendemos aí que um resumo geral da conversa do dia, que cada técnico tem o seu espaço e a sua lei. O CREA não é o dono da técnica, ele representa apenas parte dela, ele faz parte de um mundo técnico, mas a área técnica é ampla, não fica restrito ao CREA. Talvez aí por 5 décadas do CREA dominando essa área técnica, dominando a fiscalização da área técnica, ele pode se entender como dono, como hierarquicamente superior às outras profissões, aos outros conselhos, mas não é isso. Acredito que o sistema CREA-CONFEA tem que rever aí suas atuações para que não tenha essa atuação. A gente não pode dizer até abusiva, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, mas pelo menos é o que a gente ouve das pessoas, a impressão que dá é que tem sido atuações abusivas ou, no mínimo, absurdas, que poderiam ser diferentes. Porque a profissão técnica é um plural, são diversas profissões regulamentadas que devem ser respeitadas e todas dentro da sua área. Bom, informação é poder.
O profissional que conhece seus direitos atua com segurança e autoridade. E para isso temos aqui o canal Técnico Industrial para estar informando, para estar discutindo situações, sempre com informações claras, informações precisas, é claro, sempre abrindo a possibilidade de um erro e de uma retratação sem problema, mas de forma geral temos aí discussões sérias, discussões focadas, e para isso eu convido todos a estarem participando, estarem se inscrevendo no canal, estarem participando do canal, inclusive estar participando do grupo de WhatsApp dos inscritos do canal, que é gratuito, tá bom? Inclusive também considerem ser membros do canal, que temos aí vídeos exclusivos, temos conteúdo exclusivo para membros. E esse foi o boletim que foi discutido no dia 15 de outubro. E fortaleça sua categoria, siga o conhecimento e não deixe de confundir por fiscalizações indevidas. Aqui é técnica, é lei, é união. Até o próximo boletim. Seguimos juntos, técnicos de todo o Brasil.